Vamos prosseguir com as nossas aulas a respeito da doutrina do Espírito Santo. A gente vai olhar especificamente hoje 3 textos. Um a gente já leu, no início, mas eu vou pedir para você começar abrindo sua Bíblia em Atos 2. Atos, capítulo 2. E deixa aberto aí por enquanto. Então vamos lá. Bom, numa manhã de primavera do dia do Senhor, lá em Jerusalém, há cerca de mais ou menos uns 2000 anos atrás, tinha uns 120 cristãos reunidos num local, provavelmente ali próximo do templo. E a Bíblia diz que aconteceu um negócio interessante. Isso é uma forma que o povo desenha sobre esse acontecimento em que o Espírito Santo enche o lugar onde aquele povo estava e desce sobre eles como línguas de fogo. Alguém lê aí os versos 1 e 2 do capítulo 2 para a gente ver como é que a Bíblia descreve esse evento. Então, Jesus havia dito para aqueles homens, os discípulos dele, aquelas pessoas que o seguiam, que o esperassem, ou, na verdade, esperassem que o substituto ou o consolador que viria após Cristo, ele viria até aquele povo, e eles tinham que esperar. E quando se cumpriu, então, a festa do Pentecostes, quando se chegou nesse dia, que a festa do Pentecostes é uma das etapas da festa da colheita, então acontece exatamente aquilo que Jesus havia prometido a esses discípulos. E esse evento, então, a gente conhece ele hoje como simplesmente Pentecostes, A gente chama de Pentecostes o evento da descida do Espírito Santo, da vinda do Consolador. E alguns dizem que o Pentecostes ele é talvez o maior acontecimento da história depois do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Ele está ali como uma das coisas mais grandiosas que Deus fez na história da redenção. A vinda do Espírito Santo, a vinda do Consolador de forma definitiva. E alguns elementos são importantes da gente observar aqui, que vão balizar a aula para a gente hoje, a partir daquilo que a gente vai tratar. Alguém lê o versículo 3 aí, só para continuar. 3 e 4, tá? Então, eu quero destacar alguns elementos que a gente quase sempre vai ver quando o Espírito Santo age por meio, informado ali na palavra de Deus. Quais são os elementos que tem aí que você observa quando trata a respeito do Espírito Santo? Por exemplo, vento e fogo são coisas presentes. Um vento impetuoso, uma ventania, um redemoinho ou algo assim, ou então fogo. E a gente vai ver alguns eventos disso ao longo do Antigo Testamento. Mas são 2 elementos muito presentes
quando o Espírito Santo age. E, em segundo lugar, obviamente, também o agir do Espírito Santo de forma sobrenatural. Algo acontece nas pessoas, no agir, na forma de trabalhar, no ministério das pessoas. No caso aqui do Pentecostes, foi a tal do falar em línguas, né? As pessoas, então, se entendiam, mesmo falando em línguas que não eram as suas de nascença, né? Não era a língua que você falava. E aqui não são línguas, né, de anjos, como se diz, né? São línguas mesmo, língua de idiomas diferentes. E as pessoas estavam se entendendo mesmo falando em línguas diferentes. Então, esses dois elementos visíveis, né, o vento e o fogo, e o elemento de ministerial, né, vamos dizer assim, do Espírito Santo no agir das pessoas. Sempre que a gente vê isso ao longo das Escrituras, a gente pode olhar, o Espírito Santo está agindo aqui de alguma forma. Mas, além disso, também tem um resultado. Qual foi o resultado que foi dado a partir do Pentecostes? A gente não precisa ler o texto, mas está lá no finalzinho, né? A partir do versículo 37. Qual o título que está de vocês aí? 2:37. 3.000 batizados, ou seja, olha o que houve. O resultado do evento: conversão, batismo, comunhão, temor e louvor, né? Porque o texto continua falando que o povo todo foi tomado e começou a ter uma comunhão diferenciada e a viver de uma forma diferente, como igreja. Ali a gente dá até o nome de que é a introdução, o início da igreja, de fato, começa nesse evento. E tudo isso significa que a vinda do Espírito Santo é a obra de Cristo sendo continuada, enchendo grandemente os discípulos que aguardavam a promessa de Jesus sobre isso. E algo que eu acho interessante é que muitas vezes a gente vê como forma descontinuada, né? O que Cristo fez acabou e aí agora começa uma coisa nova. Mas não, olha como é que Lucas inicia o livro de Atos. Lucas, ele escreveu tanto Lucas, né, o Evangelho, quanto o livro de Atos. E olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 1 de Atos. Alguém lê aí para a gente. Todas as coisas que Jesus, o quê? Começou a fazer e a ensinar. No primeiro livro, ele falou das coisas que Jesus começou. E no segundo livro, ele está continuando a falar das coisas que Jesus fez, faz e ensina aos seus discípulos. Então, a vinda do Espírito Santo é uma continuação da obra de Cristo, mas agora por meio dos discípulos. O Espírito agindo por meio dos discípulos. Por isso que muita gente chama o livro de Atos também, né? Livro não de Atos dos Apóstolos, mas livros de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E esse acontecimento ele foi notável na história da igreja, balizando aí todos os grandes avivamentos futuros. Como assim? Avivamentos ou o derramamento do Espírito Santo posteriores ao Pentecostes, né, eles são simplesmente repercussões do Pentecostes. Quem lembra de outros avivamentos aí que ocorreram na história? Pode ser até em Atos ou em outros momentos da igreja. Vocês lembram de alguns avivamentos que tiveram? Alguém lembra de algum aí? Fala um nome de alguém que agiu em um momento de avivamento. Teve alguns nos Estados Unidos. Tem alguns pregadores importantes. Oi? Billy Graham foi um homem que realmente pregou para multidões. Talvez ele tenha sido o cara que pregou para mais gente ao mesmo tempo, enchendo um estádio assim de uma vez de sei lá quantas mil pessoas. Então, avivamentos acontecem isso. Por exemplo, outros grandes pregadores, né, Jonathan Edwards ou George Whitefield, são homens que fizeram isso. E tem os da Bíblia também, né, de outros avivamentos ao longo de Atos. Oi? Os Quakers.
Aí eu não lembro. Enfim, todas as vezes que acontecem esses avivamentos, é uma repercussão da obra do Espírito Santo, como ocorreu no Pentecostes. O Espírito Santo vem e faz uma transformação em massa. Então, todos os avivamentos posteriores são repercussões do Pentecostes. Isso é fácil da gente notar, a semelhança, a relação. Mas, e os derramamentos do Espírito anteriores ao Pentecostes? Como é que a gente entende esses eventos? Porque como é que a gente tem tratado até aqui nas aulas sobre a doutrina do Espírito Santo? Que no Antigo Testamento há uma diferença entre a forma de atuação do Espírito Santo com o Novo Testamento. No Novo Testamento, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo ele tem a sua, vamos dizer, entrada oficial aí na economia da redenção, na doutrina, na obra da redenção de uma maneira geral. Agora ele vem e atua em todo e qualquer crente em nome de Jesus. Mas antes, no Antigo Testamento, eram atuações mais pontuais. E como é que a gente vê, então, esse derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento? Esses que a gente vai chamar de pequenos Pentecostes. A gente vai chamar eles de antecipações ou precursores do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E esse é o tema da aula de hoje, né? Os precursores do Pentecostes no Antigo Testamento. E a gente vai ver esses eventos prefigurativos ou tipos de Cristo do Antigo Testamento. A gente vê vários disso. E a gente vai ver também isso a respeito do Espírito Santo. Deixa eu dar exemplos para explicar melhor. Por exemplo, no Antigo Testamento, me fala um tipo de Cristo. Moisés. Por que Moisés é um tipo de Cristo? Porque ele era o mediador entre o povo de Deus e o próprio Deus. Então, ele era um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento. A gente pode falar vários outros tipos de Cristo, né? Davi, Elias e vários outros que tiveram aí no Antigo Testamento. Mas não só tipos de Cristo em relação a pessoas, mas tipos de Cristo em relação a eventos. Ou simplesmente eventos históricos que apontavam ou prefiguravam eventos posteriores. Por exemplo, vou dar um exemplo de um. Lá em Gênesis, capítulo 22, um capítulo aí conhecidíssimo da história de Abraão. O que Abraão teve que fazer? Deus mandou que ele levasse Isaac para ser sacrificado. E aí a gente tem uma total relação com o evento da morte de Cristo. É um evento que prefigurava a morte de Cristo. Mas no Antigo Testamento teve a sua diferença, né? Isaac ele foi poupado e o cordeiro foi imolado no lugar, foi sacrificado no lugar. Mas no Novo Testamento, Cristo foi o cordeiro perfeito que substituiu o povo de Deus representado por Isaac. Então, um evento que prefigura outro, no Antigo que prefigura o do Novo. Ou então a gente pode falar da Páscoa. O Antigo Testamento é cheio de eventos assim, cheio de tipos de Cristo e tipos de eventos do Novo Testamento. Sim, exatamente. Acredito que sim. Pode ser que sim. O primeiro evento que prefigura o sacrifício de Cristo, né? Que poupa pecados, ou então que salva ali. Esse mesmo pressuposto, cadê? Esse mesmo pressuposto é válido para o Pentecostes. Esse é o grande acontecimento, a entrada oficial do Espírito Santo em seu papel de destaque na história da redenção. E há prefigurações disso no Antigo Testamento também. E saber disso vai nos ajudar em algumas coisas. O Espírito Santo ele visitou a humanidade várias vezes no Antigo Testamento, apontando para o dia que ele viria de forma definitiva. E saber disso nos ajuda em formar uma expectativa no povo para tal acontecimento. Esse aqui é uma coisa do povo da época, né, do Antigo Testamento.
Eles poderiam esperar que isso aconteceria de forma definitiva, eles aguardavam, e a gente vai ver isso ao longo da aula hoje. E segundo, até um entendimento mais completo do próprio Pentecostes. Então, hoje a gente vai olhar dois precursores no Antigo Testamento, né, do Pentecostes do Novo Testamento. E aí a gente vai tentar aprender um pouco sobre o Pentecostes prefigurado no Antigo Testamento e como isso é bom para a gente entender, para a gente ver a completude da Bíblia e para a gente ser abençoado por meio disso também. Então vamos lá. Um primeiro precursor vai acontecer ali com Moisés. Um primeiro precursor do Pentecostes vai acontecer ali com Moisés. E aí eu vou pedir para você... Não, antes de eu falar onde está, né, esse precursor. Moisés ele é um personagem bíblico cheio de passagens e de relatos que apontam para o Espírito Santo em seu agir. Lembram dos elementos que eu falei que mostram o agir do Espírito Santo? O vento, fogo e o agir no ministério da pessoa, né? Vamos dar uma olhada em alguns, vamos ver se a gente lembra de alguns. Lembra aí da história de Moisés e me falem em eventos que vocês acham que o Espírito Santo agiu com esses elementos por meio de Moisés. Quem lembra? A sarça ardente, perfeitamente. A sarça ardente é um evento ali que o Espírito Santo certamente estava agindo ali com Moisés, juntamente com Moisés. Outro evento. Ótimo, uma coisa ministerial, né? Deus ali vai e transforma a vara numa cobra ali junto a Faraó, né? Tem mais eventos. O Mar Vermelho é um ótimo evento, até coloquei ele aqui também, né? O Mar Vermelho é um ótimo evento também. Outros eventos em que aparecem vento e fogo, quando o povo estava caminhando pelo deserto, lembra? A nuvem, exatamente, a nuvem de vento, né, ou de coluna de nuvens, caminhava conjuntamente com o povo pela manhã, e a nuvem de fogo levava o povo à noite pelo deserto. E o outro, talvez, até o mais aparente, seja quando Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei do Senhor, né? O monte ele fica todo coberto de fogo e com vento e terremotos acontecendo e tudo mais. O povo até ficava com medo e o povo tinha até um limite que se chegasse perto, eles morriam até, porque a presença de Deus ali era tão forte que só Moisés conseguia chegar até lá como mediador do povo. Então, são eventos em que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo ali. Mas nenhuma dessas narrativas menciona diretamente o Espírito Santo. A gente sabe que ele age, mas não está escrito explicitamente ali. Mas tem uma que faz isso. Tem todos esses elementos e fala diretamente que o Espírito de Deus está agindo ali. E aí eu vou pedir para você abrir Números, capítulo 11, e a gente vai tratar nessa primeira parte da aula, de duas partes, sobre esse texto de Números 11. Números 11, 24 a 30. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Para a gente não perder o contexto aqui, vamos ler esse texto? Eu vou ler, acompanhei, Números 11, 24 a 30. Diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, né, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe.
Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Beleza, até aí. Vamos tentar entender esse texto aqui. Primeiro, antes o contexto. O que está acontecendo para a gente chegar até esse evento aqui em Moisés? Se você olhar no início do capítulo 11, o povo de Israel, como sempre, está murmurando mais uma vez com Moisés. E eles estão murmurando do quê? Moisés, a gente só come maná, Moisés. Só tem pão. Não aguento mais comer pão, Moisés. Eu quero carne. E o povo reclamando para Moisés: não aguento mais, manda carne para a gente, só come pão. E aí o povo se ira contra Moisés, se ira contra o mediador. E isso já acontecia recorrentemente, né? O povo brigava com Moisés porque estava ruim, porque estava isso, porque estava aquilo. Até que Moisés ele se volta ao Senhor, né? Aí está a partir do versículo 10 aí do capítulo 11. E Moisés diz para Deus assim: Deus, meu cargo é pesado demais, eu não aguento, eu prefiro a morte do que cuidar desse povo. Moisés ele diz isso para o Senhor porque ele não está aguentando mais aquele povo. E a resposta de Deus é um agir sobrenatural sobre o povo. Como é que é essa resposta? Opa. Deixa eu passar aqui. Como é que funcionou essa resposta de Deus para Moisés? E aí eu quero apontar os elementos do Espírito Santo agindo aqui. Primeiro, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, está pesado para você? Então chama 70 para te ajudar. Chama 70 homens que você confia, anciãos aí do povo, e eu vou tirar um pouco do Espírito que está sobre você e eu vou passar para eles. E eles vão te auxiliar, e eles vão te ajudar no trato com o povo. Então, o evento ministerial aí do Espírito Santo derramado aí sobre aqueles 70 homens. E mais, no versículo 31 do capítulo diz que, então, olha aí, mais um elemento do Espírito Santo, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Deus, por meio do poder do Espírito Santo, então, traz o que o povo estava pedindo. Deus ele é misericordioso com o povo e traz a carne que o povo pedia. Ele não dá só o maná, ele dá então as codornizes para que o povo pudesse comer. Então Deus ele faz aí o agir do Espírito Santo, ele mostra aí o agir do Espírito Santo por meio de Moisés e dentro do povo, né? E vale ressaltar que Deus derrama seu Espírito em um momento de total rebeldia do povo contra o mediador. E aí eu pergunto, vocês conseguem associar o Pentecostes ao Pentecostes de Atos 2, essa cena? Por quê? Qual foi o momento em que o Espírito Santo veio em Atos, né? Na época ali do Novo Testamento? Foi depois do povo ter feito o que com Jesus? Crucificado Jesus. Ele ressuscitou e então ele enviou o Consolador. Mas foi em um momento em que o povo rejeitou completamente o mediador, não aceitou a palavra do mediador. Foi um momento de rebeldia do povo contra esse mediador. E o povo não estava simplesmente rejeitando o maná ali, mas Moisés estava sendo rejeitado. Por quê? Porque o mediador não estava lhes dando aquilo que eles queriam. Conseguem associar com Jesus? O que eles esperavam de Jesus? Um super rei, o Messias que viria desbancar o Império Romano e então Israel seria um grande reino. Jesus não veio trazer isso para eles, como eles queriam. Então eles rejeitam o mediador. O contexto é equiparado. Um prefigura o outro de certa forma. E qual a consequência, então, do derramamento do Espírito Santo aqui no texto de Números, né? Se lá foi o povo falar em línguas e se entender e profetizar uns aos outros, e então o povo começar
esse novo momento aí da igreja, aqui é muito semelhante. A consequência do derramamento do Espírito Santo é que os anciãos passaram a profetizar. Vamos dar uma olhada na história. Olha o texto aí mais uma vez. O texto diz que algo que parece meio estranho, mas é interessante. No versículo 26 fala que 68 profetizaram no tabernáculo, só que 2, e ele dá até o nome desses 2 aí, né, Eudade e Medade, desses anciãos, eles não foram para o tabernáculo, eles permaneceram fora do arraial, no meio do povo, e ali eles profetizaram. Guarda essa informação. Em seguida, o texto diz que um jovem virou para Moisés e falou: Moisés, o que está acontecendo? Proíbe esses 2 aí, eles estão completamente fora. E o texto diz que quem era esse jovem? Josué. Josué era quem? O sucessor de Moisés. Seria, no futuro, o sucessor de Moisés. E Moisés, ele vira para Josué, talvez até de uma maneira bruta, mas sabiamente respondendo para Josué assim: rapaz, o que você está falando? Seria ótimo se todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo e agisse por meio dele, aonde quer que for. É o que ele vira é o que Moisés diz, para Josué. Por mais que aqueles 2 não estivessem junto dos outros 68, eles estavam agindo por meio do Espírito. E quem é Moisés para proibir agir o Espírito Santo? O que a gente aprende aqui no meio desse texto? Primeiro contraste aqui que eu quero trazer. Moisés, o mediador da antiga aliança, ele ansiava pelo derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo. Ele começou a ver que era pesado demais só ele agir, só ele como mediador exercer o ministério ali por meio do Espírito Santo. Então Moisés ansiava pelo momento em que isso seria dividido e o povo agiria por meio do Espírito Santo de uma maneira geral. Então é muito apropriado a gente falar aqui que o mediador da nova aliança, Jesus, ele também assegura e cumpre esse desejo. Jesus, ele não guardava as coisas para ele. Tanto que quando ele é assunto aos céus, o que ele fala? Eu vou trazer um consolador e todo o povo de Deus agora vai agir. Ele até diz algo específico para o povo, para os discípulos, para os apóstolos. Ele vira para os apóstolos e fala assim: se eu realizei coisas grandiosas, vocês podem saber que vocês vão realizar coisas ainda mais grandiosas do que eu. Jesus fala para os discípulos. Então, veja esse paralelo. E aqui, a partir de agora, eu vou trazer vários paralelos desse texto aqui de Moisés, de Números, com o Pentecostes, para a gente aprender a partir disso. Outros paralelos, então. Primeiro, os 70 receberam o espírito do mediador Moisés, tal como os 12 discípulos, os apóstolos, em primeiro lugar, receberam o espírito do mediador Jesus Cristo. Mas a gente pode não só falar dos 12 apóstolos, De certa forma, todos os discípulos de Cristo, pós-Pentecostes, receberam o Espírito de Cristo. Nós, como discípulos de Cristo, também temos do Espírito de Cristo. Então, todos nós também fazemos parte disso. Todos nós agora temos e agimos por meio do Espírito de Cristo. Oxe! Aquele ali estava escrito errado, Foi tudo fora do padrão ali. Segundo evento, os 70 receberam o Espírito após a rebeldia do povo contra o mediador. E os 12? Os 12 também receberam após a rebeldia que levou Jesus à cruz. Ou seja, Deus ele age com graça e misericórdia em meio à rebeldia do povo, operando santificação e transformação no coração do povo. O derramamento do Espírito tem a ver com transformação também. Muitas vezes a gente vai ver o Espírito Santo agindo, ou esses eventos de derramamento do Espírito Santo, quando a igreja está reunida, orando, e Deus então age com esses eventos de avivamento. Mas esses eventos de avivamento, eles extrapolam só quem ora, Eles vão muito além e vai trazendo transformação por um grande espaço de onde aquele povo está inserido.
E acontece isso tanto aqui, no meio do povo de Deus em Números, quanto no Pentecostes, quanto em qualquer outro evento de avivamento que você possa se lembrar ao longo da história da igreja. Terceiro, tanto os 70 quanto os 12 fizeram um testemunho público do agir do Espírito neles. Todos eles profetizaram. Então, em ambas as situações, a vinda do Espírito Santo foi acompanhada por pregação, por palavras visíveis, por expressões tangíveis ali de Deus. E é o que se espera, por exemplo, em um avivamento. Que Deus haja de maneira visível e por meio da sua palavra. E acontece nos dois eventos. Quarto, no fim, Moisés conduz todos os 70 do tabernáculo para onde? Para fora do tabernáculo, para o arraial. Assim como no Pentecostes, os 12, eles não deveriam ficar só no templo pregando. Eles deveriam sair para o mundo, para pregar o evangelho. É o id que a gente diz, né? Deles pregarem por todas as regiões. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo deve impulsionar o povo de Deus a sair para fora da sua bolha e alcançar as nações. Tanto aqui no evento em Números, em Moisés, como no Pentecostes e como em qualquer outro avivamento que você possa se lembrar. Por fim, o último. Moisés não queria essa glória só para si, mas queria que o povo todo compartilhasse disso. É o que ele fala para Josué, né? Da mesma forma, Cristo desejava que o seu povo também partilhasse da sua glória pelo Espírito Santo, como garantia disso. Vocês conseguem, então, ver como um evento está bastante ligado ao outro? Um é precursor do outro no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, esse era o primeiro evento que eu queria mostrar. Um pouco mais simples, e agora a gente vai para um evento um pouco maior, talvez até um pouco mais interessante. Um precursor do Pentecostes do Espírito Santo no agir de Elias. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora no texto que a gente leu no início da escola dominical. 2 Reis, capítulo 2. Então vamos lá. Como a gente começou com Moisés, né? Eu perguntei, falem aí eventos que mostram o agir do Espírito Santo na história de Moisés. Vamos ver se vocês lembram para Elias também. Quem lembra eventos que parecem que têm os elementos do agir do Espírito Santo, vento, fogo e algo ministerial, na história de Elias? Quem lembra? Exatamente, esse é o primeiro que vem na cabeça, pelo menos na minha, né? Quando o fogo desce do céu para queimar o sacrifício contra os servos de Baal. Vocês lembram dessa história? Elias, ele foi um profeta que agiu muito nessa época em que o povo estava idolatrando o deus Baal, né? E Deus chama Elias, e Elias, então, ele vai meio que competir com os servidores de Baal, né? E cada um constrói um altar, e aquele em que o seu próprio Deus, descesse fogo sobre o altar, seria o vencedor da competição, né? Seria o Deus verdadeiro. E Elias até brinca com o povo, né? Ele fala assim, pode jogar água no meu altar, lota de água, cava ao redor do altar que eu fiz para o Senhor e joga água, inunda. E aí os servos de Baal, né, ficaram orando e não descia nada, Até que foi a vez de Elias, e Deus desce fogo e chupa a água todinha que colocou ali e queima o sacrifício, mostrando que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Quem lembra de mais eventos? Tem um que eu coloquei aí, que ele
não é um evento do não agir do Espírito Santo que ele mostra a retirada dos elementos. Elias, ele faz uma oração para quê? Para que não houvesse chuva, nem nada. Foi uma época de total seca. Ou seja, Elias orou para que o Espírito Santo fosse diminuído, vamos dizer assim, fosse retirado ali do povo de Israel, de certa forma. Por quê? Por causa do reinado totalmente corrupto e idólatra de Acabe e de Jezabel. E o que nos leva a mais um evento em que ocorre o agir do Espírito Santo na vida de Elias. Jezabel, então, sabe que foi culpa de Elias tudo que estava acontecendo, e Acabe e Jezabel vão atrás, né, principalmente Jezabel, né, vai atrás de Elias para matá-lo, e Elias foge. E ele acha até difícil, ele talvez até relacionando com o que aconteceu com Moisés, Elias acha duro o trabalho dele, porque ele está indo contra o rei e a sua esposa, né? E Elias então foge para o monte e se esconde por lá. E vocês lembram o que acontece quando Elias está sobre o monte Horebe? Deus vem até Elias, de que formas? Por meio de um vento impetuoso, por meio de um terremoto, por meio de um fogo que aparece, e tudo mais. Tem esse relato ali, lá no finalzinho do primeiro livro dos Reis. Então, mais uma vez, o Espírito Santo se mostrando e agindo ali no meio do ministério de Elias. Mas, como eu falei ali na de Moisés, né? Nenhuma dessas narrativas menciona diretamente o Espírito Santo. Entretanto, há uma que faz isso, e é essa que a gente vai analisar agora, que é 2 Reis 2, que conta sobre a ascensão de Elias. Ou seja, a narrativa de 2 Reis 2, que a gente vai analisar, ela mostra o Espírito Santo que estava sobre Elias, caindo sobre o seu sucessor, que é Eliseu. Vamos dar uma olhada no contexto, então, do nosso texto, para a gente entender. Ixi, está certo isso aqui? Sabia que estava errado. Foi ao contrário. Mas vamos lá. Contexto. O tempo de Elias estava chegando ao fim. Deus já tinha anunciado isso para Elias. Ele seria substituído. E Elias, então, ele estava tendo que arranjar o seu sucessor. E ele, então, prova Eliseu, traz provas a Eliseu para que Eliseu pudesse, então, se provar ser o sucessor dele. E quais são as provas, né? A prova consistia em Elias incitar Eliseu a não seguir a ele, por onde ele fosse, mas Eliseu sempre o seguia aonde quer que Elias fosse. Não importa por onde eles passassem. Elias virava para ele: Eliseu, eu vou ali para Gilgal, que Deus está me chamando para lá, mas eu não quero que você vá, não. Vai ser muito pesado. E Eliseu falava: não, eu vou sim. Aonde quer que você for, eu vou. Aí depois Elias falou: não, vamos para Jericó. Aí depois Elias falou: não, vamos para Betel. E todas as vezes Eliseu seguia a Elias. Até que numa viagem em que eles vão até o Jordão, Elias ele toma o seu manto, feriu as águas e o rio se abriu para que eles atravessassem. E não era uma travessia fácil. Todas essas viagens que eles fizeram não foi nenhuma, não tinha facilidade nisso, né? O percurso inteiro da viagem deve ter durado aí uns 40 quilômetros em um chão bastante prejudicado, e Eliseu teve que ir indo atrás de Elias sem nem saber por quê, e com Elias falando: eu não quero que você venha, e Eliseu foi seguindo. E aqui eu quero mostrar o primeiro contraste com não só o Pentecostes, mas com a obra de Cristo e a vinda do Espírito Santo depois. Cristo ele colocou seus discípulos a difíceis provas também para segui-lo. E apesar das falhas dos discípulos, eles seguiram a Jesus. Então, se a gente deseja, a lição que a gente tem aqui é que se a gente deseja o derramamento do Espírito Santo na nossa vida também, Deus vai provar a nossa determinação em seguir a Ele também. Tal como Elias fez com Eliseu, tal como Cristo fez com os seus apóstolos, Cristo faz com todos os seus discípulos.
Então, seguir a Cristo, meu irmão, sempre vai te causar ou te custar algumas coisas. E no fim você vai perceber que vai te custar não só algumas coisas, mas vai te custar a vida seguir a Cristo. Mas é Deus, por meio do seu Espírito, provando a sua determinação em segui-lo. Então, primeiro contraste importante é esse. Deus sempre prova aos seus discípulos a determinação de seus discípulos em segui-lo. E sempre aqueles que foram cheios do Espírito Santo perseveraram, se mantiveram firmes, cheios do Espírito Santo. Eliseu seguiu até o final. Os discípulos, excetuando Judas, seguiram até o final o seu mestre e o mediador, entre Deus e o povo. Em seguida, vamos dar uma olhada na história de novo. Aí, volte seus olhos para 2 Reis 2, para a gente entender o contexto e depois eu mostro os contrastes. Então, Elias, ele concede, olha aí no versículo 9 do texto. Eu não vou ler de novo, tá, para a gente não perder tempo, mas vai acompanhando, eu vou dizendo onde está no versículo, e você vai acompanhando aí com o olho na sua Bíblia. 2 Reis 2. Então, em seguida, Elias, ele concede oportunidade a Eliseu que pedisse o que quisesse para Elias. Elias vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, como eu estou indo embora, me pede aí o que você quiser. O que você quer? O que Eliseu responde? Elias, eu quero porção dobrada do seu espírito. Ou seja, ele mesmo já estava se afirmando, eu vou ser o seu sucessor. Porque o que significa porção dobrada? Se você olhar na lei, lá nos primeiros livros da Bíblia, tem uma lei a respeito dos filhos primogênitos, ou dos filhos de uma maneira geral, que eles tinham direito à herança de seus pais. E o filho primogênito tinha direito à herança dobrada. Ou seja, para exemplificar em números, vamos supor que um pai tinha 9 filhos. Cada um, em tese, receberia uma de 9 partes. Só que não. A lei dizia que o pai tinha que dividir não em 9, mas em 10 partes. O primeiro ia ganhar 2 dessas 10 e os outros ganhariam cada um uma. Por quê? Porque o primeiro, o primogênito, tinha direito à porção dobrada da herança. O que Eliseu está querendo dizer? Eu vou ser o seu sucessor, o seu primogênito, Tanto que estavam seguindo a eles ali por um tempo 50 outros profetas, o texto diz. Mas os profetas param em certo momento e só segue Eliseu e Elias até o Jordão. E Eliseu diz: eu quero ser o seu sucessor. Deus me chamou para isso. E a resposta de Elias é intrigante. Olha aí no versículo 10 a resposta que Elias deu para ele. Dura coisa você me pediu. Por que Elias disse que foi uma coisa dura que Eliseu pediu? Sabe por quê? Aí você vai lembrar do que eu falei já sobre Moisés. Nem Moisés e nem Elias têm poder de dar o Espírito ou retirar o Espírito para quem quer que seja. Eliseu pediu: eu quero parte do seu Espírito, porção dobrada. E Elias vira para ele e fala: opa, eu não tenho esse poder. Quem sou eu para te passar o Espírito de Deus? Quem tem que fazer isso é Deus mesmo com você. E é exatamente o que Elias faz na sequência da resposta. Elias, é como se ele estivesse dizendo, deixa eu ler o versículo 10 para a gente entender. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, ou seja, quando ele fosse assunto aos céus, assim vai acontecer com você, assim se te fará. Mas se você não me vê, não se fará. Ou seja, Elias, ele dá uma nova prova para Eliseu. Ele fala: olha, eu não tenho esse poder de te dar o Espírito, mas acredito que você vai ter essa confirmação de que isso vai acontecer se a partir do momento em que Deus me chamar para Ele, você vê tudo o que vai acontecer e Deus confirmar isso sobre você, por meio daquilo que você está vendo. Era como então se Elias estivesse dizendo isso aqui: os seus olhos precisam ser abertos para uma realidade crucial, num momento crucial, ver algo que você nunca viu antes. Para receber essa porção dobrada do Espírito, você precisa ver a realidade do reino de Deus.
Deus no trono, sua resplandecente glória e santidade, sua força e poder, e o fato de que ele aparece com o seu povo e por eles. Ou seja, não era algo que Elias poderia dar. Mas, se Eliseu tivesse essa visão e visse como as coisas acontecessem, se Deus permitisse isso a ele, Eliseu poderia ter a certeza de que o que ele pediu estaria acontecendo de fato. Então vamos seguir. Então, quando eles estavam caminhando e conversando ali, talvez até no meio do Jordão, né? Ou chegando até o final já, e Eliseu vê então Elias sendo assunto aos céus, está no versículo 11. Até então, os carros e os cavalos ali de fogo ali, num redemoinho no meio, Eliseu viu tudo, até que Elias subiu e Eliseu nunca mais viu Elias. Mas Eliseu viu o que ele precisava ver. E assim ele teve a confirmação que ele precisava. É o que a narrativa mostra em seguida, com o dom do Espírito representado pelo manto de Elias sendo passado para Eliseu. Que está aí nos versículos 13 e 14, né? O 13 diz: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e aí ele voltou à borda do Jordão. E o que Eliseu fez para ter a confirmação? Fez a mesma coisa que Elias, né? Chegou com o manto, jogou no rio, e o rio se abriu mais uma vez para que Eliseu pudesse voltar. Então Eliseu, ele foi preparado para ser o sucessor, né, de Elias e ser o novo profeta ali de Deus no meio do povo de Israel, para pregar a palavra de arrependimento, reavivamento e reforma no meio do povo. Então vamos agora aos paralelos. Como é que a gente vê esse evento como um precursor do Pentecostes em Atos 2? Esse aqui ele é mais grandioso, ele pega um pouco antes do Pentecostes, então eu vou fazer um torno de 7 motivos aí, 7 paralelos que se tem entre esse texto e a obra de Cristo e a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Primeiro, Eliseu seguiu Elias, sabendo que ele seria levado por Deus e que ele ficaria sozinho. Uma coisa interessante, às vezes a gente não se atenta para isso. Eliseu sabia que Elias ia ser levado por Deus. Desde o início. Está lá no versículo 1, né? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu em companhia de Eliseu, e Elias disse isso para Eliseu, né, lá no versículo 2. Fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu começou a falar, não, mas eu vou te seguir, eu vou te seguir, eu vou te seguir. Tal, então, como os discípulos que seguiam a Jesus, eles sabiam que Jesus iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Jesus falava abertamente para eles, né, vocês não vão poder me seguir pelo caminho que eu vou, que era o caminho da cruz. Não a princípio, né? Então, em ambos os casos, apesar do sofrimento da perda do seu mediador, o sofrimento da perda do seu mestre, né, em primeiro lugar, tanto Eliseu como os discípulos, eles seguiram, perseveraram, e eles tiveram um vislumbre da glória, que era a confirmação dessa passagem de bastão para eles. Às vezes a gente tem que persistir nos sofrimentos dessa vida para vislumbrar a glória de Deus em nós. É importante isso. Às vezes Deus nos prova e nos traz esses sofrimentos e a gente tem que falar, eu sei que eu vou sofrer, mas eu preciso ir. É o meu dever fazer. Para que a gente, então, possa ter um vislumbre da glória de Deus agindo nas nossas vidas. É o que Deus fez com Eliseu, que seguiu, viu Elias partindo e perdeu o seu mestre. E ele tomou o peso agora de ser o profeta ali. Tal como os discípulos também que viram o seu mestre sendo morto naquela cruz. E aí, eles então tiveram um vislumbre da passagem de bastão. Agora é com vocês. Tanto Eliseu quanto
os discípulos. Segundo paralelo. Da mesma forma que Elias abriu o Jordão para habilitar a sua passagem junto com Eliseu até o fim do seu ministério, né? Como assim até o fim do seu ministério? Ele abriu o Jordão para que eles atravessassem e Elias sabia que depois dali ia acabar o seu ministério, né? É nesse sentido. Jesus fez a mesma coisa com seus discípulos ao trilhar o caminho da cruz. Ele possibilitou os seus discípulos a passarem esse caminho, a trilharem esse caminho junto com ele, até o momento em que ele seria levado ao fim do seu ministério. Só que a Eliseu, e tanto aos discípulos também, foi assegurada uma passagem segura, apesar de difícil, por esse caminho, né? Por entre o Jordão. A nós também, Cristo foi até a cruz e morreu por nós. Assim, nós também precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo pela fé de que a sua morte é suficiente para nós e para a nossa salvação. O nosso mestre, tal como o mestre de Eliseu, ele abre o caminho para que a gente possa seguir atrás dele. E aí, então, a gente recebe então a oportunidade de agir tal como o nosso mestre agiu. Terceiro paralelo. Eliseu viu seu mestre subir aos céus, né? Tal como os discípulos também viram Jesus subir aos céus. E tal como Eliseu depois disso, ele herdou o ofício de Elias, né? Ele viu Elias sendo levado, e aí o manto caiu sobre ele, e agora Eliseu é que tinha o dever de ser o novo profeta. Da mesma forma, na nova aliança, né, quando Cristo é assunto aos céus, ele delega aos seus discípulos, tem até o versículo lá, né, de Atos 1, mas vocês receberão poder vindo do céu, para que vocês ajam agora por meio do Espírito Santo em meu lugar, como instrumentos meus, né? Então, Eliseu, ele recebeu o ofício profético de Elias. Só que Cristo ele não é só profeta, né? Cristo ele tem o tríplice ofício dele, né? Ele é profeta, sacerdote e rei. E a gente recebe o tríplice ofício de Cristo para nós também. Nós agora também somos profetas, tal como Cristo, com o dever de anunciar a mensagem do Evangelho, proclamar, que é o que o profeta faz. Nós também somos sacerdotes de Cristo. Em que sentido? De que a gente intercede pelo povo de Deus, intercede pelos nossos irmãos no corpo de Cristo. Tal como Cristo, ele intercede por nós à destra do Pai. E por fim, nós também, em certa medida, somos reis, tirando isso de Cristo, no sentido de sermos os governadores e protetores da obra divina aqui na terra. Deus delegou isso a nós, ao seu povo, à igreja. Então, um paralelo ao outro, né? Se Eliseu, ao ver Elias subir aos céus, recebe, então, a sucessão profética, nós, ao vermos Cristo assunto aos céus, também herdamos os seus ofícios aqui na terra. Quarto, assim como Elias deixou cair seu manto para vestir Eliseu do Espírito e iniciar seu ministério, Cristo ele envia aos seus discípulos diretamente o Consolador para que eles também iniciassem o seu ministério. Foi como se fosse um marco, né? Marcou ali que o manto caiu sobre Eliseu, opa, iniciou seu ministério. Desceu o Espírito Santo, opa, iniciou o ministério dos discípulos. Então Eliseu foi dotado do Espírito Santo para encarar seu ministério, tal como os discípulos de Cristo são dotados com o Espírito Santo para exercerem os seus dons em seus ministérios, para servir os propósitos do reino de Deus. Quinto paralelo. Assim como Eliseu, né, após a ascensão de Elias, tomou o manto e confirmou o poderoso resultado da sua utilização, né? Ele foi lá no rio, bateu o manto ali no rio e o rio se abriu, tal como Elias fez. Após a ascensão de Cristo, os discípulos também confirmaram os bons resultados, né, de agir sob o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Por exemplo, só para a gente dar os exemplos, né, de como isso aconteceu de fato. Eliseu ele foi lá, botou o manto e o rio se dividiu. E aí, certamente, as dúvidas que ele tinha saíram da cabeça dele. Ele falou, opa,
está acontecendo. É isso mesmo. Vou seguir agora. E como é que foi no Pentecostes? Quando o Espírito encheu a casa, Pedro logo se levantou e o que ele fez? Pregou o Evangelho. Não era isso que ele tinha que fazer? Proclamar as verdades do Evangelho? Então ele proclama, cheio do Espírito Santo, ele proclama o Evangelho no meio daquele povo todo. E ele teve a confirmação? Certamente. 3.000 pessoas, pelo menos ali, foram batizadas, se converteram, e ali a igreja teve, de fato, o início e o resultado esperado por meio do Espírito Santo. Então, para nós fica aqui que a gente pode confiar no poder do Espírito Santo para exercer o nosso ministério. Eu não sei quais dons eu e você temos. Na verdade, eu sei, né? Talvez não todos. Talvez, às vezes, a gente menospreza alguns dons que Deus nos deu. A gente fala, não tem isso não. Talvez porque a gente nunca treinou e tal. Mas a gente pode confiar naquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer para exercer o trabalho do ministério que Deus nos deu para fazer no reino. E tanto Eliseu quanto os discípulos confirmaram isso. Sexto paralelo. Apareceu ali? Não. Beleza. Da mesma forma que Eliseu clamou ao Senhor para que seu ministério prosperasse, os discípulos, eles também perseveravam na oração, clamando as bênçãos de Deus no ministério deles. Então, da mesma forma que Eliseu sabia que precisava do Deus de Elias, todo discípulo de Cristo tem que saber que precisa do Deus de Jesus também para exercer seu ministério. Nós não somos diferentes dos nossos mestres, no sentido de agir por meio de outra pessoa, por nós mesmos. Não, nós dependemos do mestre dos nossos mestres. Jesus, ele tinha o seu mestre que era o Pai, né? Na economia da Trindade, a gente sabe disso. Por mais que ele seja Deus, ele fazia tudo reportando ao Pai pelo agir do Espírito Santo. A gente também tem que ser assim. A gente age por meio do Espírito Santo, mas sempre observando o mestre dos nossos mestres, né? Sempre sabendo que nós dependemos totalmente de Deus para fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Por fim, último paralelo, da mesma forma que Eliseu recebeu o Espírito, os discípulos também receberam o Espírito. Então, isso não foi fruto do poder de Elias, né? Como eu disse, não era Elias que tinha o poder de trazer o Espírito Santo para Eliseu. Mas veja como Cristo é maior do que Elias. Cristo, ele fazia isso por si só. Ele poderosamente garantiu aos seus discípulos que isso aconteceria. Não foi só, se você vê isso, vai... Não, Cristo falou, isso vai, é isso que vai vir. Eu vou enviar um consolador para vocês. Por quê? Porque Cristo, ele é, de fato, o perfeito mediador da aliança, da nova aliança entre Deus e o seu povo no Novo Testamento. Conclusão. Deixa eu ver até que horas são. Eita. Na hora de terminar mesmo. Não é coincidência a gente vê que esses dois eventos do Antigo Testamento envolvam os dois principais mediadores da Antiga Aliança, apontando para Cristo, o mediador perfeito da Nova Aliança. Moisés foi o primeiro grande mediador, né, do Antigo Testamento, aquele que trouxe a lei, e Elias certamente foi o maior dos profetas posteriores à vinda da lei. Eles foram os dois grandes mediadores da Antiga Aliança, e os dois apontam para o grande mediador da Nova Aliança, que é Jesus Cristo. Assim como também não é coincidência que no Monte da Transfiguração, quem que estava presente junto com Cristo? Moisés e Elias. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, no Monte da Transfiguração, né? Só que tem algo interessante. Logo depois da passagem da Transfiguração, eles descem, tem uns acontecimentozinhos ali, logo depois que eles descem, né, do Monte da Transfiguração, e quando acaba essas coisinhas, inicia uma nova etapa do ministério de Cristo. Lucas 9, versículo 51, vai dizer que
chegado, agora então, era chegado o momento de Cristo ser assunto aos céus. Por que que isso acontece? Quando a gente olha esses eventos agora, a gente sabe que a ascensão de Cristo, tal como foi a ascensão de Elias, ela representava, ela garantia a herança prometida aos sucessores do Mestre. Ou seja, o fato de Cristo ser assunto aos céus é a garantia de que nós temos a herança que Ele nos promete do Espírito Santo e no nosso agir, no nosso ministério aqui na terra. Por fim, o Pentecostes ele não é o ponto final na história da redenção. A glória de Deus no retorno de Cristo que é, mas o Pentecostes, pela fé, ele proporciona a todo cristão o real vislumbre do que é já estar com Cristo nesse momento. E nos traz confiança de que um dia estaremos todos juntos em plenitude junto dele. Mas desde já, por meio do Espírito, os cristãos possuem todas as bênçãos e garantias das promessas de Deus. Vamos orar? E em seguida, se alguém tiver alguma questão, pode levantar a mão. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado pela exposição aqui desses textos da Tua Palavra, pelo ensino que tivemos por meio dela, por esses precursores no Antigo Testamento que nos ensinam um pouco sobre o agir do Espírito Santo, que nos fazem entender melhor como nós podemos também ser instrumentos do Senhor, sendo cheios do Espírito Santo e agindo por meio daquilo que o Senhor nos chamou a agir aqui nessa terra, para cumprir e servir ao Senhor no ministério que o Senhor nos deu. Nos abençoe, ó Pai, para que sejamos mais fiéis ao Senhor e possamos perseguir ou prosseguir o caminho que o Senhor nos deu a seguir da melhor maneira possível, sempre seguindo ao nosso Mestre Jesus Cristo e sempre também debaixo da vontade do Senhor mostrada na Tua Palavra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.